Boa noite aos amigos de casa e aos amigos aqui presentes no Centro Espírita Maria Madalena. Hoje, 6 de outubro de 2023, estamos no mês rosa, mês de prevenção do câncer de mama. Iniciaremos agora o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 10, 11, 12 e 13. Com o nosso amigo e irmão Luiz Carlos, que é trabalhador também no Grupo Espírita Francisco de Assis, na Ilha do Governador. E no projeto SAMU, atendimento às pessoas em situação de rua. Grata mais uma vez, Luiz Carlos, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos. Vocês de casa também, né? Boa noite. Vai ver, está vendo a gente agora, vai ver depois, e a todos que estão aqui. Com muita alegria, mais uma vez, que estou. Um estudo aqui, né? Não é bem uma palestra, não. Sempre digo que eu faço estudo, quem faz palestra de volta, né? Volta, faz palestra, né? Eu faço estudo, né, que a gente compartilha aqui com vocês, tá bom? Para a gente começar bem, como sempre, vamos pedir apoio dos irmãos espirituais, dos nossos guias, dos nossos mentores, porque sem eles fica difícil, né? Mais complicado a gente conseguir caminhar. Então vamos falar com Jesus, com nossos irmãos espirituais, os mentores aqui da Casa da Maria Madalena. Primeiro, para agradecer de todo o coração, de todo o nosso espírito, de toda a nossa vontade, por tudo quanto passamos, por tudo quanto vivemos, por tudo quanto enfrentamos, Senhor, para que nós possamos seguir na nossa jornada com muito vigor, positividade, confiança. Pois sabemos que tudo faz parte da vontade de Deus e que tudo, apesar de não entendermos, apesar de encararmos muitas vezes com dor e sofrimento, faz parte da nossa evolução. Pois com Deus, com Jesus, com os ensinamentos da revelação da doutrina espírita, nós temos certeza que vamos superar, nós vamos passar por esses obstáculos, nos tornarmos espíritos e pessoas. É por isso que nós estamos no estudo de hoje, Senhor, na certeza de que vamos angariar mais uma semente, mais um conteúdo para nos ajudar nesse propósito de crescer. E assim que, com a certeza do seu amparo, rogamos para que nós tenhamos as palavras, os sentimentos e os pensamentos para atender na plenitude ou no necessário tudo aquilo que nosso Senhor quer. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gente, não? Então, o estudo de hoje, antes de começar provavelmente o estudo de hoje, tá? Vou falar de uma pessoa. Você já ouviu falar do Allan Kardec? Ele fez aniversário, não foi? Dia 3, né? Nós, no Espiritismo, não adoramos, não reverenciamos, não idolatramos ninguém, tá? Certo? Não tem essa coisa que a gente aqui vai criar uma coisa de idolatrar, Kardec, queremos mostrar, não sei o que, nada disso. Tá? Apenas reverenciamos o aniversário dele, porque é uma data que a gente pensa, que a gente relembra todo o trabalho, todo o afinco que ele teve para codificar a doutrina espírita. Tá? Realmente ele encarnou com uma tarefa árdua, né, que foi fazer todo o controle, fazer todo o estudo, toda a organização do conteúdo que os espíritos passaram para ele. Veja bem o que eu falei. O conteúdo não foi Allan Kardec que escreveu, não foi Allan Kardec que trouxe o conteúdo. Tá? Foram os espíritos. A ele coube o quê? Fazer a organização dessas informações, né? Que ele, como professor, como filósofo, ele conseguiu trabalhar de uma forma que facilitou deveras, né, o entendimento. Tanto que qualquer
pessoa com qualquer nível de conhecimento social, cultural, desde que resolva ler as obras, né, com isenção, procurando compreender, procurando sem ter preconceito prévio, vai entender. Né? Até mesmo a Gênesis. Até mesmo a Gênesis, você fala, a Gênesis é difícil, mas você vai entender. Você talvez não possa falar, né, entender profundamente as teorias que ele fala lá, mas você vai entender o sentido do texto, o sentido da orientação que os espíritos e Kardec estão trazendo. Né? Então, isso é que a gente reverencia. Esse comprometimento, essa dedicação, essa vontade de fazer o melhor. Então, é por isso que a gente fala de Kardec, que ele nos serve também de modelo, de exemplo, como espírito. Né? Certo? É como ele fala, né, dele, ele fala o seguinte, né? Se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em se melhorar. E é isso que a gente reverencia nesse dia. Né? Ele foi alguém que se esforçou, que buscou, que enfrentou todas as adversidades e conseguiu. E é um modelo para a gente também. Tá? Ele teve a obra dele, e nós estamos construindo a nossa. Tá? Nós estamos aqui nas nossas jornadas. Eu não acompanhei a história do início, né? Bate-papo não vai ser para ver, mas eu tenho certeza que todos nós aqui, na nossa velocidade, nas nossas condições, estamos num caminho para todos nós sermos sábios e nos tornarmos príncipes e princesas. Entendeu? Não necessariamente no cavalo branco, mas como ser príncipes e princesas. Tá bom? E aproveitando essa questão que Kardec organizou, gente, o grande mérito de Kardec, ele não é o que trouxe a doutrina, foi os espíritos superiores. Mas o grande mérito dele foi como ele organizou. Tá? O livro dos espíritos é organizado em perguntas e respostas. Isso foi revolucionário para a gente entender. Né? Na época que ele escreveu o livro dos espíritos, era a época que se faziam tratados, né? Aqueles livros enormes, você ficava lendo, aquele que dá sono no meio, a coisa toda, ainda mais se lê no pequeno. Esse não, é perguntas e respostas. Né? Atrai mais, envolve mais a pessoa. Oi? É um bate-porra. Bate-porra. E, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, se você perguntar, né? O que os Espíritos trouxeram? Kardec organizou muito bem. Né? Ele organizou toda a parte moral que tem nos Evangelhos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ele organizou toda essa parte moral. Toda a parte que diz respeito do nosso desenvolvimento moral, da nossa busca em fazer o bem, da busca de a gente ser melhor, da busca de a gente evoluir. Tá? Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Segundo o Espiritismo, não é porque segundo a ideia, uma ideia nova, não. São todas as passagens que tem no Antigo Testamento e no Novo Testamento, daí se tirou o quê? Os aspectos morais. A gente ainda não está preocupado com Sodoma, com Gomorra, com não sei o quê. Está preocupado com isso. Né? A gente está preocupado com o quê? Tudo que Jesus trouxe trata da nossa elevação moral. E até nisso foi muito bem organizado. Por quê? Nós estudamos no capítulo 3, né, a evolução dos mundos, a diferença dos mundos habitados, a pluralidade dos mundos habitados, que é também um dos princípios da doutrina espírita. Não? Então, quando nós estamos hoje iniciando, nós já estamos na terceira reunião falando sobre o tema ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo, o que a gente está entendendo? Não? Que esse reino dos céus, que Jesus estava se referindo de fato, tá? As diversas moradas que a gente vai ter, até chegar a uma questão dos mundos felizes. Tá? Um dia a gente vai habitar mundos felizes. Porque nós vamos ser o quê? Espíritos felizes, vamos ser espíritos ditosos, vamos ser espíritos de primeira ordem, vamos ser espíritos puros. É isso que ele está falando. Tá? Não é o reino dos céus, onde a gente fica lá no jardim,
todo mundo de camisola branca, você imaginou isso, né? Eu sempre perguntei, de onde surge aquela camisola branca que todo mundo estava andando lá, né? E tocando violino, aquela coisa toda. Ah, né? Entendeu? Tá? Oi, seu Paulo. Oi? Ah, tá. Então, é isso, é uma jornada, é um convite, é uma caminhada. Né? E é claro, gente, não vai se fazer isso em uma vida apenas. Né? Que veja bem, se Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, como é que ele ia exigir que nós dessemos passos gigantescos, uma vez que nós somos criados simples e ignorantes, dessemos passos gigantescos para ser espíritos puros, e uma apenas existência? Né? Iria ser muito complicado entender isso, acertar? Né? Nem todo mundo é igual a Ivanilda. Você tem? Né? Nem todo mundo é igual a Ivanilda, que já nasceu o espírito superior. Entendeu? Tá? Você pisa no pé dela, ela sorri. Entendeu? Já no meu caso, então, né? Pisa no meu pé, não sei o que vai acontecer. Tá? Não sei, mas eu posso falar aqui. Então, isso tudo, gente, se eu não conseguir, imagina só como é que ia ser. Né? Então, não é uma coisa só. Se nós damos aos nossos filhos aqui a oportunidade de repetir, de refazer, de reeducar, que Deus conosco. Tá? Então, nós temos, sim, né, outra base, outro pilar que se chama reencarnação, que realmente não dá para se fazer em uma encarnação só. Não? Porque também, gente, imagina só, eu nasci numa condição, aí se eu não conseguir mudar essa condição moral, tá, gente? Não conseguir mudar essa condição em uma vida, aí eu vou para o inferno? Não, gente, não tem sentido isso. Tá? Deus não seria soberanamente bom se agisse dessa forma. Por isso, né, nós, hoje, né, continuamos a estudar. Não se pode ver o reino de Deus se não vai ser de novo. Ou seja, nós estamos falando da reencarnação. Tá? Que nos tópicos hoje, que estamos pegando os estudos de hoje, é do tópico do item 10 ao item 13. Tá? 10 a 13, não é isso? 10 a 13. Então, é idade, gente, tem que confirmar. Então, nesses itens, Jesus reforça o que ele já tinha falado antes. Que veja bem, todo mundo conhece a história do Nicodemos, conhece? Que está no Evangelho segundo São João. Nicodemos chegou lá, mestre, como é que eu posso conhecer o reino dos céus? Como é que eu posso chegar no reino dos céus? Aí Jesus fala, só se pode chegar no reino dos céus se você nascer de novo. Aí o Nicodemos fala, mestre, eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Nicodemos, gente, ele era, coisa imagina, assim, o mestre do grande judeu. Ele era um cara bem visto lá, um dos doutores da lei, né? E ele foi lá para Jesus. Vamos ver se ele sabe mesmo, né? Então Jesus falou, não, para você nascer de novo, você tem que renascer da água e do Espírito. O que é renascer da água e do Espírito? É que para os judeus, gente, né? A terra, né, lá no Antigo Testamento, lá no livro de Gênesis, tem uma passagem que fala que a terra surgiu das águas. Né? Que eu vejo essa referência. Né? O primeiro planeta aqui era todo água. Só água. Né? Depois foi surgindo na terra, as coisas foram mudando, e para o pessoal dos judeus, que vai dizer, a terra, né, a criação surgiu da água. Que não é verdade, né? Nós viemos lá do ambiente aquático, nós passamos até hoje, quando estamos no ventre da mãe, dentro de amniótico, não é isso? Tipo, fica lá. Né? Então, isso não é tão assim, mas o que Jesus quis falar? Ó, tem que renascer da água, ele quis dizer o seguinte, tem que renascer da matéria, tem que renascer da onde vem a matéria, como vocês acreditam. E tem que renascer
também de espírito. Tá? Aí ele finaliza. O que vem do corpo, o que vem do espírito é o espírito. Tá? Então ele deixou assim, no Evangelho de João, essa resposta, implícito que teria o quê? Uma renovação do corpo e uma renovação do espírito. Tá? O que a gente chama isso? De reencarnação. Só que Jesus não colocou isso. Ficou meio assim, né? No ar, Nicodemo compreendeu, né? Mas ainda assim ficou alguma coisa no ar. Os símbolos que nós estamos hoje, né? Já no Evangelho segundo São Mateus, Jesus fazendo também, dessa vez, ensinamentos para as pessoas que cuidavam ele, Jesus foi mais explícito. Né? Ele chegou e falou assim, João estava vivo ainda, chegou e falou assim, João é Elias. Né? Resumindo, né, o ensinamento que está lá, no final Jesus fala assim, ó, Elias, que vocês tanto esperam, é o João. Jesus não usou figura de linguagem nenhuma, chegou, foi taxativo. Não? Ele conta a história que era o João, Eliel, Elias, que participou, né, das guerras de conquista, né, Elias, quando os judeus, os hebreus, conquistaram lá a terra prometida e tal, Elias estava lá, e Jesus falou, esse João participou daquele momento das guerras de conquista, porque ele é Elias, e Elias está aqui em João. Então Elias e João não é a reencarnação. Tá? Como estava na profecia, que Elias iria voltar. Quem não sabe quem é Elias, depois dá uma olhada no Google, no Antigo Testamento, vai ver que ele era um profeta importantíssimo lá no Antigo Testamento. As tribos judaicas, todos lá no início, todos começaram a conquistar a terra prometida. Você vai ver que ele era uma pessoa importantíssima. E foi, falando. Oi? Ivanilda, isso aí dá uma polêmica. Eu não vou dizer para você que sim, né, que não. Tem uma série de histórias aí, vou descer. Tem história de Chico Xavier, encarnação do Kardec, mas tudo isso aí, no nosso movimento espírita, dá muita polêmica, né? Eu não vou tocar nesse ponto, sei que vocês ficam doidos. Tá? O importante é que essas polêmicas gastar depois o de necessário. O importante é que Kardec cumpriu a missão dele e Chico Xavier cumpriu a missão dele. Agora, se um é do outro, outro é do outro, um dia vai ser permitido a gente saber. Fala, São Paulo. Sim. Essas são coisas que, né, os universitários do movimento espírita discutem muito, mas eu acho que o que a gente quer de fato aqui mesmo é, né, trabalhar dentro dos ensinamentos. Agora, se Chico Xavier, a encarnação de Kardec, aí, gente, não vamos perder tempo com o problema, tá? Vamos seguir, tá? E tem que se ter o quê? Não é idolatria do Kardec, isso é mais importante. Mas tem reconhecimento do trabalho que ele fez e servir de exemplo para a gente no nosso trabalho. Né? Quando a gente vê aqui no centro espírita, está cansado, né? Às vezes está exausto, às vezes está assim, poxa, eu não vou acordar cedo para ir para a mediação amanhã. Não vou sim, é um compromisso meu. Então, é esse exemplo que a gente tem que trazer para a gente. Tá? Mas voltando à reencarnação, nossa vaca fria, tá? Jesus, ele não falou propriamente o nome reencarnação, mas nesses itens ele vai falar diretamente o quê? Que João, tá? Para os judeus, gente, ele acreditou porque os judeus acreditavam que os profetas tinham a condição de ressuscitar, de reaparecer. Né? Ele tinha essa ideia. Para eles não era tão estranho pensar que um profeta reaparecesse. Né? Isso não era tão estranho. Por isso ele usou essa figura, né, de Elias e João, que realmente é. Né? Daí, para eles associarem a todos
Aí ficou uma coisa mais complicada, mas ele deixou a mensagem. Aí você vai entender por que nós dizemos que o Espiritismo, a doutrina espírita, é a terceira revelação. Né? Por quê? A primeira revelação foi com Moisés, a lei mosaica. Se você for ver bem, Moisés também trouxe a revelação, os ensinamentos, segundo a condição que a gente tinha naquele momento. Então você vai ver o quê? Que os 10 mandamentos, né, são 2 que falam sobre a relação da gente com Deus. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ter a boa relação com o próximo. Né? Depois vem o quê? Um monte de não pode isso, não pode aquilo, não pode. Né? É um monte não. Por que foi assim direto? Porque era a nossa condição naquela época. Gente. Tá? A gente estava ali numa infância, num aprendizado normal. Tá? Vamos fazer uma comparação com as crianças. Certo, Vitor? Né? Vamos fazer uma comparação aqui com as crianças. Né? Você que tem filhos, se você falar para o seu filho assim, não põe o dedo na tomada, porque teu dedo vai fazer terra, aí vai passar corrente elétrica e você vai tomar um choque. A criança vai olhar para você e vai falar o quê? E só que não entendi nada. Ele vai ficar né? A mesma coisa, mas já não tinha como explicar, né, para a gente naquele momento tudo isso. Por isso, ele foi muito mais disciplinador do que orientador. Tá? Afinal, a gente tinha que conduzir aquele povo no deserto durante 50 anos. Não era uma coisa fácil. Liderar pelo mundo. Não? Então, Moisés veio na primeira revelação, tem um amigo meu que fala uma coisa muito interessante. A primeira revelação veio dizer tudo que a gente não deve fazer para evoluir. Aí depois vem Jesus. Jesus, a priori, vem dizer assim ao contrário, né? Jesus vem falar de amor, de doçura, de fraternidade. Né? Jesus vem falar de fazer o bem, de se criar o bem, de se envolver no bem. Não? Aí o pessoal fala, Jesus veio contradizer Moisés? Não, Jesus já falou. Eu não vim destruir a lei, eu vim confirmar. Porque quais são os mandamentos maiores que Jesus ensinou? Amar a Deus de toda a sua força, de todo o seu coração, né? De toda a sua vontade. E o segundo, não menos importante, amar o próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas. E realmente está. Porque lá nos 10 mandamentos, os 2 primeiros falam da nossa relação com Deus. E os outros falam da nossa relação conosco e com os outros. E quando Jesus fala amar a Deus como a ti mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo, ele está falando da nossa relação com o outro. Então, nesses 2 mandamentos, Jesus fez assim, ó, resumiu tudo em 2 mandamentos. Aí estavam todos os profetas, toda a lei de Deus que Moisés já tinha trazido. Não? E tem a terceira revelação. Por quê? Na segunda, como eu disse, não dá para falar de reencarnação naquele momento. Ia ser muito complicado. Tá? Como é que é falar da pluralidade dos mundos existentes se a gente mal conhecia o planeta Terra? Tá? A vida deles, a visão deles era restrita ali aquele mundo da Palestina, para as pessoas que Jesus tinha contato. Não. Então ele foi e falou, virá o Consolador prometido, virá aquilo que vai explicar a vocês. Então, quando chega a doutrina espírita, aí a gente tem uma outra, esse colega vai falar, a primeira vez, né, a revelação de Moisés, que a gente não devia fazer, para evoluir. Jesus disse o que a gente devia fazer para evoluir, e a doutrina espírita vem dizer por que você deve fazer isso para evoluir. Né? Por que a gente deve fazer isso? Como a gente deve fazer isso? Né? E aí que vem, né, o princípio da reencarnação, o princípio basilar, é o que funda, é o pilar da doutrina espírita. E Jesus já falava disso, aí a questão de um pouco mais de 2000 anos. Tá? Porque, gente, se a gente não pensar na reencarnação, muita coisa fica complicada de você entender. Né? Muita coisa fica difícil da gente fechar, desde que você acredite em Deus. Né? Porque quais são os princípios da doutrina espírita? A gente acredita em Deus,
inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, se eu acredito nesse Deus, nesse poder superior, nesse sentimento, nessa força, não é um Deus fisiológico, não é um Deus antropomórfico, ou seja, um Deus parecido, feito homem. Tanto que a primeira pergunta dos Espíritos é o quê? Quem é Deus? Não quem é Deus, é que é. Ele foi bem feliz nessa pergunta. Tá? Então, Deus é o sentimento, a força, o poder que a gente sente dentro da gente. É universal. Né? Ele nos criou a todos, simples e ignorantes, e é um amor perfeito para todos. Então, nós acreditamos em Deus, acreditamos na imortalidade. Isso também é muito consolador. Tá? Porque a pior coisa que você pode pensar aqui na vida encarnada é o quê? É na morte, né? Só que a morte não existe. Aí já sei, tá? Alguém aqui está pensando. Semana passada, isso que eu mesmo morrer. Não é isso? Você está pensando coisa? Gente, eu tenho. Tem medo que eu não consiga desse carne, né? Tem medo que eu não vou morrer. Mas eu tenho medo que eu não consiga desse carne. Não, que vai ser esse desenlace. Tá? Mas, uma coisa me consola. Eu sei que eu não vou desaparecer. A gente vai continuar. Né? A outra questão é que a gente também pode pintar vários mundos. Né? Que existem outros mundos parecidos com o planeta Terra, superiores ao planeta Terra, inferiores ao planeta Terra. Né? E nós também temos a condição dessa comunicação, dessa influência dos espíritos. A doutrina espírita também são pilares da doutrina espírita. Né? E isso, gente, está dentro da gente. Mesmo quem não é espírita, né? Sempre pensa assim, poxa, sei lá, o católico pensa no tal, o evangélico pensa em Deus, enfim, nós procuramos sempre um poder para se amparar. E nós sabemos que temos irmãos, né, que estão próximos da gente, que estão nos ajudando, que estão nos amparando, que estão na nossa jornada, na nossa caminhada, nos ajudando. E tem a reencarnação. Tá? Aí a reencarnação, gente, é, digamos assim, um dos pilares que eu acho que mais destrui a gente. Né? Porque aí vem o sentido, né, da gente entender porque nós temos missões diferentes, vidas diferentes, condições diferentes. Não há eleitos, não há escolhidos. Há o quê? Cada um com a sua necessidade, cada um com a sua busca, cada um com suas questões para serem resolvidas, para se aprimorar, se aprimorar enquanto espírito, enquanto ser imortal. Né? É aí que a gente fala. Eu não conheço boa parte de vocês aqui, tá? Mas tenho certeza que cada um de vocês aqui tem a sua luta na vida. Tem alguma coisa que você está resolvendo nessa vida. Tem alguma coisa que pode estar te incomodando nessa vida. Que você está sentado aqui hoje buscando ou uma resposta, ou uma solução, ou um amparo, ou um acolhimento. Por que eu sei isso? Porque todos nós estamos encarnados aqui com um objetivo. Ninguém está aqui a passeio. Tá? Ninguém veio aqui para viver eternamente numa festa, numa balada, no pagode. Faz parte, mas não veio só para isso. Muito pelo contrário. Veio para coisas muito mais profundas. Por isso eu tenho certeza, tá, que nós aqui encarnados no mundo de provas e expiações, tá, todos nós temos alguma carência, todos nós vamos passar por alguma coisa que a gente vai superar. Né? É bom usar essa palavra superar. Bom, você na doutrina espírita nunca vai encontrar essa questão de dizer assim, você não vai mais sofrer. Nós vamos tirar isso na sua frente. Você vai encontrar a resposta para esse caminho. Você vai o quê? Aprender, ter amparo para superar. O que é superar? Passar pela pedra, passar pela dificuldade, porque aquilo faz parte do seu aprendizado, faz parte da sua evolução. Tá? Aí a gente começa a entender. É por isso a doutrina é mais consoladora, porque a gente começa a entender que
que aquilo que a gente passa, não propriamente um castigo, mas uma oportunidade da gente evoluir. Né? No livro, não sei se me engano, não sei se foi Joana de Anjos, agora para dar a memória aqui. Né? Tem uma história, não sei se o Rafael conta, que a pessoa pediu paciência. Eu preciso ter paciência, eu preciso me dar paciência. Aí, segundo Joana, falou assim, tudo bem, você vai ter paciência, vamos te dar. Eles deram paciência para ele, colocar um chip da paciência? Não. Né? Colocaram o quê? Pessoas. Colocaram pessoas, colocaram situações, aonde a pessoa tinha que aprender a desenvolver a paciência. Gente, é conquista. Né? Não é assim, me dá paciência, então o chip da paciência. Não é assim, entendeu? Você tem a oportunidade, tá? De passar por coisas que desenvolver a paciência. Gente, não é fácil, não. Tá? Se eu falar para vocês que é fácil a evolução, não é fácil. Né? A evolução é conquista, transformação, toda transformação é difícil. Porque a gente tem que gerar desapego, gerar troca. Né? A gente tem que mudar forma de se perceber, forma de se encarar a vida e o mundo, né? De olhar melhor como a gente é, o que a gente quer. Né? Sim, olhar na frente do espelho, se desmudar e ver que a gente precisa, de fato, mudar para ser feliz. É isso. Não? Tá? Aí você fala, Luiz, vou te dar consolação do sinal do espírita. Tá? E você é o responsável pelo teu caminho, pela tua jornada. Né? Mais uma vez, parafraseando a dona Giovana, você tem o controle remoto da sua vida. É você. Né? Então, já está na hora de terminar. Então, tá? Não esqueça disso. Tá? Jesus já falou da reencarnação. E ela existe para nos dar uma oportunidade. E para finalizar, no dia 4, né, foi aniversário de Francisco de Assis, vamos fazer aqui, vou deixar vocês com a reflexão que ele nos trouxe. Né? Na sua jornada, comece fazendo sempre o necessário. Por cada passo de antes, faz sempre o necessário. Depois você vai ver que você vai conseguir fazer o possível. Né? Possível de estar aqui, de estar na tua busca. E quando você nem se der conta, você está fazendo o impossível. Ou seja, aquilo que você nunca imaginou que poderia ser, que poderia fazer, que poderia conquistar. Bom? Então vamos fazer a nossa prece, nesse intuito de agradecer novamente e pedir aos bons espíritos, a Deus, acima de tudo, que continuemos paz, seguimos aqui no correio dos trabalhos, recebendo tudo aquilo que a gente precisa. Muito obrigado, mestre. Graças a Deus. Tchau também, pessoal. Muito agradável essa noite aqui com o nosso irmão e amigo Luiz Carlos. Grata, Luiz Carlos, por suas palavras, por seu estudo, né, que não deixa de ser um estudo. Lembrando aos amigos de casa que amanhã temos o floral de bar. Pedimos que tragam uma garrafinha de água para que seja aplicado o horário é das 8 horas às 10 horas da manhã. Na segunda-feira, a partir das 18 horas, temos o estudo do livro O Céu e o Inferno e o Livro dos Espíritos. Como nós estamos no mês rosa, dedicado às mulheres, o SESC, não só o de Ramos, mas os outros SESCs também, estão fazendo exames de graça, de mamografia e papanicol. Aproveitem essa oportunidade. No dia 13, nós temos novamente a reunião pública. E no dia 14, nós temos a energização de 8 horas às 11 horas da manhã. Grata e fiquem com Deus.